A jornalista Juliana Dalpiva está lançando um livro sobre Rubens Paiva e falou sobre o filme Ainda Estou Aqui numa entrevista que ela deu lá na Folha Democrata. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro. Então quer dizer que a Ju Dalpiva, que escreveu um livro sobre o Rubens Paiva, falou sobre o filme sobre o Rubens Paiva, que pode ganhar um Oscar. Sortuda pra caramba, né? Ela solta o livro com o mesmo tema do filme na época do Oscar, né? A Juliana é uma querida, conversou comigo faz uns dias atrás. O nome do livro dela é Crime Sem Castigo, como os militares mataram Rubens Paiva, e eu tava falando até pra você, né, Sophie? Quando eu fiz a entrevista, eu falei, pô, eu vou trazer uns cortes pro Meteoro, porque eu acho importante que as pessoas consumam livros, que elas não esqueçam também do legado maldito da ditadura militar. E aí a Juliana conversou comigo sobre essa sensação aí de ver a história do Rubens Paiva virar um filme para Oscar com grandes chances de ganhar. Vamos ver aqui um pouquinho do papo e a gente interrompe para fazer as reações. Vamos lá. Família Bolsonaro, e eu acompanhei seus podcasts também. E o Bolsonaro foi uma das pessoas que cuspiu no busto do Rubens Paiva. Você tem como meta virar a principal jornalista que irrita essas pessoas? E engraçado você lançar esse livro agora, depois que a gente teve uma tentativa de golpe, né? Militar, inclusive. Então, Pedro, a minha história, na verdade, profissional, minha trajetória profissional, minha carreira, ela começa como uma repórter de direitos humanos que cobria casos de mortes e desaparecidos e que se especializou em entrevistar militares. Eu passei 15 anos. O chat falando Zambarda Verso, né? Eu tô no vídeo e tô aqui com vocês também. Mas vamos lá, gente. Enfim, hoje já tenho um pouco mais de 15 anos de carreira, mas eu me dediquei muito no início da minha carreira profissional a esses casos e a entrevistar militares. É nesse contexto que eu vou conhecer Jair Bolsonaro e o entorno de Jair Bolsonaro, porque ele era uma espécie de advogado informal dos militares naquela época do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E é por isso também que, quando ele desponta para a presidência da República, esse é um caminho natural para mim, cobrir o Bolsonaro. Quer dizer, eu sabia que boa parte do discurso era mentiroso, e eu conhecia os caminhos para investigar isso e para demonstrar a mentira que Jair Bolsonaro se apresenta como político, né? E até como pessoa, na verdade, o personagem que ele se apresenta publicamente, que tem muita diferença de quem é Jair Bolsonaro na intimidade, né? A gente já falou sobre isso outras vezes. Mas tem outros detalhes também, sabe? Ele empregou a mulher, e aí eu vou cobrindo o caso do Rubens Paiva muito ao longo dos anos, de maneira mais intensa entre 2012 e 2014, e aí... Mas no começo da sua carreira, né? Mas no começo da minha carreira, mas aí de 2014 a 2016 eu faço a minha pesquisa de mestrado, e aí, em 2019, quando eu estava fazendo uma investigação mais voltada e específica para o gabinete da família Bolsonaro, já apurando as denúncias de desvio de salário dos funcionários, e aí a gente faz uma grande investigação sobre os funcionários da família, eu e uma colega que chama Juliana Castro, identificamos lá na lista de funcionários de Jair Bolsonaro uma senhora de sobrenome Bellian. E aí eu assim, Bellian, eu conheço esse nome de algum lugar. E aí vou pesquisar e Paty lá era a mulher do general Bellian, que é o chefe do DOI na noite que o Rubens Paiva foi assassinado, e é um dos acusados pelo crime da morte do Rubens Paiva. A mulher de um militar que é um dos acusados de assassinar o Rubens Paiva trabalhou no gabinete do Jair Bolsonaro. Tá bom para vocês? Eles estão todos juntos. Não é à toa que o Bolsonaro foi lá cuspir no busto do Rubens Paiva. E ele odeia e faz questão que a extrema-direita odeie esse filme. Que eles não querem contar essa história. Então, assim, Pedro, eu nunca deixei de cobrir essa área. Toda vez que tem uma informação nova, ou enfim, eu entro,
Tá mais difícil, obviamente, com o Brasil do jeito que tá, de me dedicar exclusivamente a isso, mas eu nunca deixei de cobrir essa área, muito menos o caso do Rubens Paiva, sobretudo porque há 10 anos o Supremo Tribunal Federal não julga a ação que quer discutir se o crime contra ele é um crime contra a humanidade e, por isso, não passível de anistia, o que permitiria o julgamento desses militares que são apontados como os assassinos do Rubens Paiva. Então, ao longo desse tempo, eu continuei cobrindo essa área, acompanhando esses debates e dando notícias desse processo também, sabe? Uhum. Porque quando chegou 2014, a gente não tinha resposta sobre o que aconteceu com o corpo do Rubens Paiva e quem eram os assassinos. De 2014 para cá, a gente consegue falar quem são os assassinos do Rubens Paiva, mas o corpo do Rubens Paiva ainda é uma incógnita, né? O que a gente tem mais próximo disso são as versões que o tenente-coronel Paulo Malhães deu em entrevistas para mim e depoimentos públicos. Paulo Malhães, eu recomendo que vocês pesquisem no arquivo da Comissão da Verdade, está no YouTube. É o torturador que mais fala sobre os métodos que foram empregados. Ele foi encontrado morto depois desse depoimento, por uma coincidência. Então, vamos lá. Para a Comissão Nacional da Verdade, mas aí ele mudava um pouco a versão, se ele... Paulo Malhães da Casa de Torturas, né, do Rio. Da Casa da Morte de Petrópolis, mas olha onde é que se mistura tudo isso. Eu estava falando sobre como a violência é de cima para baixo e não de baixo para cima. Uhum. Um colega da Casa da Morte, um colega oficial, coronel oficial, que também atuou em Petrópolis, e colega oficial do Malhães, que é o Rubens Paim Sampaio, ele admite em depoimento ao Ministério Público Federal que na noite do crime, na noite do assassinato do Rubens Paiva, o CIE, que é o Centro de Informações do Exército, que era um órgão do gabinete do ministro, e ele era oficial do gabinete do ministro, recebe a informação de que o Rubens Paiva tinha morrido. Ou seja, o gabinete do ministro foi informado, o ministro Orlando Geisel foi informado, a cúpula do governo foi informada, a cúpula da ditadura foi informada do assassinato. Ao mesmo tempo em que, como eu estava falando aqui, fabricou uma versão mentirosa sobre o que aconteceu com o Rubens, e essa mentira durou décadas para ser derrubada, Pedro. O primeiro inquérito que a Eunice consegue fazer com que o governo vá abrir para investigar o desaparecimento dele só ocorre em 1986, já 15 anos depois do desaparecimento, já no governo Sarney. E, ao mesmo tempo, é um inquérito que aí na minha pesquisa eu acabo identificando isso, também é todo monitorado pelo SNI. Os militares saem da presidência da República, mas eles não saem do poder. Então, monitoram o SNI monitora toda essa investigação, cópias dos depoimentos, de maneira totalmente autoritária ainda, arbitrária, porque o SNI só vai acabar no governo Collor, nos anos 90, já em 90, se não me engano, 90 e 91. Então, o SNI ainda durou... Que é a criação do GSI, né? Não, da ABIN. Da ABIN, desculpa. Agência Brasileira de Inteligência. Sim. A ABIN, como vimos no governo Bolsonaro, né, gente? Que eu acho que deve ter me monitorado, monitorou o Leandro Demore, deve ter monitorado a Sofia, foi essa beleza, né? Uma organização super civil, né, gente? Nem foi aparelhada pelos militares. Sim. Ela é o órgão que substitui o Serviço Nacional de Informações. Uhum. Tem essa troca e aí você vê esse mesmo aparelhamento depois, quando volta esses militares vinculados a 64 no governo Bolsonaro. Agora, perguntando assim, Júlia, a gente estava conversando no off, tua vida tá corridíssima. Você imaginava que essa história ia estar num filme concorrendo a 3 Oscars e premiado no Goya? E eu acho que foi um impulso para você revisitar a pesquisa, mas ao mesmo tempo é uma loucura lançar um livro com essa temática nesse momento, né? Pedro, quando eu soube do filme, eu só soube do filme como todo mundo soube, quando ele estreou em Veneza, se não me engano foi em outubro do ano passado. Mas como eu te disse, é uma história que me marcou muito como jornalista, mas também pessoalmente. Não tem como você investigar esses casos e não deixar um pouco de você
exige demais esse estudo. Eu comecei a fazer essas pesquisas por conta própria, comprando livros para estudar, não é simplesmente dentro da redação. Eu, de fato, entendo que essa era uma causa que devia ser de toda a sociedade brasileira e não só de familiares de mortos e desaparecidos. Então, eu me dediquei muito mesmo desde o início. Ela é uma história que me move pessoalmente, né? Como outras também. Aquelas que você estuda mais, que você pesquisa mais, e quem me conhece sabe que eu sou muito dedicada e às vezes fico também obsessiva fazendo apuração. E é isso, assim, né? Acaba que também é um misto da minha vida pessoal também, o tanto que eu me dediquei em alguns momentos para ver esse estudo, né? Essa pesquisa acontecer. E ao mesmo tempo, assim, quando eu comecei em 2014, eu achava que a gente ia cobrir um julgamento histórico, a discussão dos crimes contra a humanidade no Supremo Tribunal Federal. E aí o Brasil pegou lá uma esquina torta, né? Elegeu o Bolsonaro. E enveredou por um caminho da extrema-direita, da ascensão da extrema-direita. E quando eu termino a minha pesquisa de mestrado, eu me sinto falando sozinha, porque tinha gente no meio da rua defendendo a volta da ditadura, pedindo golpe militar, usando da democracia tão duras penas conquistada para pedir medidas autoritárias, né? Bastante sem consciência do que alguns sem consciência, outros de má fé mesmo, defendendo esse tipo de coisa. E aí, mais ainda, eu vi, acho que a nossa geração de jornalistas ter que também se posicionar profissionalmente no sentido de garantir a Constituição, né? Cobrir, fazer trabalho investigativo, jornalismo investigativo, construir conhecimento durante os anos do governo Bolsonaro, e até agora mesmo, que o governo dele tem acabado e a nova tentativa de golpe tem aos poucos sido esclarecida pela Polícia Federal e também, em parte, com alguma ajuda da imprensa, se tornou também uma certa missão do nosso tempo, né? Sim. E aí eu, que durante tantos anos estudei o que aconteceu naquele tempo, eu não tinha muito como, assim, fugir da minha responsabilidade no meu lugar como jornalista, né? As matérias que passassem na minha frente, que eu cavei investigando, todas as que eu consegui, as informações necessárias, eu virei. Eu publiquei e continuarei publicando. É importante o que ela está falando aqui, Sofia, porque às vezes a gente fala, a gente defende aqui no Meteoro, e tem que ser isso mesmo, o jornalismo que toma partido, mas a Juliana não é da mídia de esquerda, tá, gente? Ela veio do jornal Globo, veio da revista Época, trabalhou vários anos no UOL, e eu acho que o que ela fala nesse trecho aqui, ela diz também que o filme deixou ela muito feliz, porque essa história do Rubens Paiva está chegando para as novas gerações, mas assim, jornalista que não se posiciona contra a ditadura, para mim não é jornalista, tá? Você está sendo cúmplice de um crime de Estado em andamento. Sim, e eu acho que essa história aqui, ela precisa ser contada. Se a gente realmente quer que a ditadura não se repita, gente, esse julgamento aqui do Rubens Paiva precisa acontecer. O Supremo tá errando muito nisso aqui. Não só dele, né? Não de vários outros. Muitos outros. O Rubens Paiva, assim como o Vladimir Herzog, assim como outros aí, eles são símbolos, mas eles são símbolos que representam muitas outras pessoas. A gente está falando de todos os mortos e desaparecidos. Sim. Todos os mortos e desaparecidos, porque a grande questão é essa, é um crime continuado. É justamente a grande discussão, né? A minha posição é que, sim, isso ainda tem que ser julgado. Porque não é um crime que aconteceu lá atrás e agora acabou. É um crime que continua ocorrendo enquanto não vier à tona o que foi feito com as pessoas, onde é que foi parar o corpo, etc. E é um crime que continua, Sofia, justamente as pessoas que impedem que isso seja julgado. Porque há interesse social que isso seja julgado, gente, que não fique na questão da anistia. Então, se você é jornalista e você não se move, é o que a Ju fala. Tem algumas histórias que prendem a gente. A história do gabinete do ódio do Bolsonaro foi um negócio que eu me debrucei, por exemplo. Acho que eu devo ter feito umas 30 matérias disso aí. Eu fiquei em cima dessa história.
Você que trabalha com imprensa, independente da orientação editorial do veículo, tem histórias que você tem que se dedicar. E eu tô muito feliz que ela tá lançando esse livro aqui, não recebi absolutamente nada por isso, tá, gente? Só estou aqui trazendo a informação. O livro é esse aqui, Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva. Aí tem a entrevista que eu fiz, mas o livro, para vocês saberem, da Matrix Editora, e é importante que traz todo esse processo. O filme do Walter Salles já é uma interpretação do Marcelo Rubens Paiva, que é o filho do Rubens Paiva. Então é uma narrativa mais pessoal. Aqui a gente tem uma jornalista que tem a minha idade cobrindo um crime que aconteceu anos atrás, se debruçando em cima de arquivo, indo atrás dos militares que torturaram e mataram. A Juliana se define como uma pessoa que é especialista em entrevistar militar. E eles não falam com facilidade. O Paulo Malhães é um dos poucos que abriu o bico. Acho que por ter falado, dane-se, vou falar mesmo que eu fiz. Mas, em geral, o silêncio é a continuidade do crime, Sofia. Porque eles não querem contar a verdade. Eles não querem contar exatamente o que eles fizeram enquanto órgão governamental. Exato. E isso tem uma razão, né? Uhum. Tem uma razão. Quando a gente fala que, escuta, o fato de ter rolado anistia ampla, geral e restrita, o fato de que não se preservar a memória do que aconteceu é uma das razões pela qual a gente está correndo um risco bastante real de voltar. Não é só a gente, maluquinho da esquerda, que fala, que acha É você, isso. cidadão comum aí. Não. Eles militares, sabem disso também. Claro. Eles sabem disso. E é justamente por isso que eles tentam que eles tentam fazer isso ser esquecido, que eles não falam sobre o assunto, que eles continuam até hoje insistindo que foi uma revolução e não um golpe. Por quê? Porque eles sabem que se as pessoas souberem o que realmente foi aquilo, a chance deles voltar ao poder diminui. E aí, gente, que a gente tem que... Azar, vou falar. Aí a gente tem que trazer aqui o trabalho de pessoas, de jornalistas maravilhosos como a Juliana Dalpiva, admiro muito ela, apesar de que eu sei que as nossas orientações políticas não batem, eu admiro muito o trabalho dela, mas aí que a gente tem que pensar também de cobrar o nosso governo. Nosso governo que quando rolou o aniversário de 60 anos do golpe de 64, não deu um pio. Você está mutado, Pedro. Eu me mutei aqui, eu fico quietinho aqui para deixar a Sofia Solar tranquila, mas ela fala disso nessa entrevista, que o primeiro ano do governo Lula foi uma vergonha. Não teve nenhuma manifestação a respeito dos crimes de 64. Houve uma mudança, muito provavelmente por causa da prisão do Braga Neto agora, né? Que aí muda a correlação de forças. O Múcio talvez saia do ministério, mas o trabalho da Juliana, aquela coisa, Sofia, ele também é muito bem feito, porque felizmente ela é um dos poucos espaços na mídia hegemônica que ainda permitem fazer essa investigação, né? Sim, e se bem que agora ela tá no ICL, eu não sei até que ponto dá para chamar ICL de mídia hegemônica, né? Não, desculpa, ela quer que parte dessa investigação. Agora ela tá com nós, né? Tá no nosso campo. Agora tá no nosso campo, mas sim, quando ela estava no UOL, no Globo, sim, concordo plenamente. E esses jornalistas, eles cumprem uma coisa, que é a hipocrisia da mídia hegemônica. O Grupo Globo virou o Grupo Globo por causa da ditadura, mas ele tem uns jornalistas ali de esquerda que eles usam para falar, não, mas tem o Hélio Gaspari, teve a Juliana, e aí eles dão uma limpada lá na no UOL tem o Sakamoto. Tem o Sakamoto, jogo político. É o Tolkien que É o Tolkien. Chama. É a minoria do filme de ação. Não, nós somos exclusivos. Temos até o nosso preto que assassina também os inimigos. É foda. Enfim. É isso, Pedro. É isso. Trazendo para vocês aí. Meus parabéns, Juliana. Ainda não li seu livro, mas vou ler. Juro que vou ler. Vamos ficando por aqui. Pessoal, não sai daí que logo a gente volta a dar o tchauzinho.